Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E hoje vamos fazer uma roda, vamos falar sobre traumas. Como ressignificar traumas. Você aí de casa tem algum trauma? Ou às vezes você pensa, eu acho que eu nem trauma eu tenho. Então, para estar falando aqui hoje comigo sobre esse assunto, estou aqui com a Paula Sampaio, ela que é psicóloga. Também estou com a Patrícia Natália, neuropsicóloga. E estou com a Patrícia Santana, que também é neuropsicóloga. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast, né, por trazer, por falar, né, a gente vai falar aí sobre esse tema, sobre trauma, que muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, mas nem trauma eu tenho. Então vou pedir, né, para que cada uma se apresente. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui, aí vocês podem estar se apresentando. Nath, eu que agradeço por estar aqui. É incrível o Natcast, então é uma honra estar aqui hoje. Eu sou Patrícia Natália Napeloso, né, fundadora do Instituto Neuroin. Eu sou neuropsicóloga, atuo com neurociências, neuromodulação. Sou uma amante, né, do estudo da mentalidade humana, do comportamento. Atuo mais na abordagem cognitivo-comportamental, né? Mas eu falo que psicólogo ele tem uma carta de ferramentas e delas ele vai utilizando aí para cada indivíduo, né, que chega até ele. E trabalho com várias tecnologias que a gente utiliza hoje para diagnóstico, para tratamento individualizado, tecnologias não medicamentosas como neurofeedback, biofeedback, neurometria, e hoje nós estamos com Altoida para rastreamento cognitivo. Então, bem legal, bem novo. Legal. E você, Paula, se apresente aí pro pessoal de casa. Vamos lá, grata, Nath, grata, meninas, por essa oportunidade. Sim. Meu nome é Paula Sampaio Schmidt, eu sou psicóloga, especialista na terapia EMDR, que é uma terapia de dessensibilização e reprocessamento de traumas. Também atuo no escopo das práticas integrativas complementares, com alquimia e florais e algumas outras técnicas. Legal. Estou muito feliz de estar aqui e aberta para compartilharmos e aprendermos. Sim. Agora temos outra Patrícia, né? Aqui, Patrícia, presente pro pessoal de casa. Eu sou Patrícia Santana, sou psicóloga e neuropsicóloga. Atualmente eu atuo mais com traumas mesmo, com a terapia EMDR. Sou supervisora e facilitadora dos cursos de formação, né, da terapia EMDR. E é um prazer poder estar aqui, né, assim, falando, né, sobre isso que eu e a Paula, a gente trabalha há tantos anos, né, com trauma, e tem tantas informações que não chegam para as pessoas, né, então, Sim, é uma oportunidade incrível, assim, agradeço realmente de coração para que a gente possa levar informação, especializada, né, assim, porque a gente vê aí que na internet tem tantas coisas milagrosas, né, assim, e a gente pede aqui para as pessoas ouvirem e se identificarem, poder procurar uma ajuda especializada, né, assim, Exato. Porque todo mundo tem trauma, né, assim, quase todo mundo, né, então a gente precisa olhar para isso e cuidar disso com muito carinho, assim. Eu falo E da competência, importância, né? Não é só carinho. Profissionalismo. Eu acho que o mais importante é o profissional também que você procura ali, um profissional capacitado, né? Porque é uma área que você vai abrir aí inúmeras coisas, né? Às vezes coisas que a gente nem lembra lá da nossa infância, porque quando a gente fala de trauma, qual que é a primeira coisa que a gente lembra da nossa infância, né? Então falem aí um pouquinho de vocês, como vocês trabalham com essa questão do trauma, qual que é o maior desafio da profissão de vocês, trabalhar com isso? Eu vejo que o maior desafio da nossa profissão é um tabu, né, que ainda a gente vê que as pessoas não buscam a terapia, não buscam entender os seus traumas. É como a Patrícia falou, a maioria, né, das pessoas carregam traumas não trabalhados, não identificados.
e que vão gerando gatilhos e às vezes até mesmo entrando em crise e acabam não identificando. E as pessoas, né, entenderem a importância disso, de trabalhar. O nosso nascimento, ele é um primeiro trauma, então, né, todos Sim. nós carregamos esse trauma, né, como não ter, como não trabalhar, como não buscar. Então, eu acho que as pessoas verem a terapia como uma oportunidade mesmo, né, como autoconhecimento. E uma oportunidade de desenvolver uma vida melhor, mais Sim. feliz, mais integrada. Então eu vejo um outro tabu, né? Pela própria intensidade do sofrimento que uma história de vida pode acarretar e um modo de funcionamento a partir de uma série de fatores, se torna um próprio tabu a estrutura que a pessoa criou para se defender, e ela tem a sua importância, mas às vezes é um impeditivo justamente para se dar conta, nossa, não tô bem. E o estar bem não será do modo que eu conheci até agora. Não dá para ser por paliativos, né? Quando a gente está falando desse tema. Então, são muitos fatores, né? Além, às vezes, da pessoa, de fato, não conseguir encontrar, não conseguir arcar com isso. E aí a gente vai para vários temas, né? Sociais relacionados também. Então, tem muitos desafios. Eu acho importante pegar, né, assim, tanto que a Patrícia e a Paula falaram, né, assim, da Patrícia que falou que o próprio nascimento, né, hoje em dia a gente tem muitos estudos mostrando isso, né, não é só do nascimento, mas assim, da concepção, né, muitas vezes, Gestação, da né? gestação, né, assim, dos primeiros, do parto ou dos 3 primeiros anos que a gente não tem aí o hipocampo formado, então a gente não consegue evocar, ninguém lembra, né, de como estava lá na barriga da mãe. Mas as terapias, né, assim, de reprocessamento, elas conseguem escanear, né, assim, e aí a gente vai entrar nessas memórias implícitas, né, nessas memórias que a gente não consegue, né, assim, naturalmente identificar, mas que a gente percebe que a pessoa é uma Ferrari, mas não está fazendo vum, né? Assim, está precisando dar um ajustezinho para ter uma melhora de qualidade de vida. Então é isso que a gente está falando aqui, né? Assim, o trauma não é só essas grandes tragédias, Sim. né? Hoje em dia a gente está vivendo, né? Assim, situações horríveis que provoca o trauma vicariante, né? O que é o trauma vicariante? Não é só o que aconteceu comigo, mas de eu assistir o que está sendo essa guerra, né? Essas tragédias todas que a gente Pode causar um trauma constantemente também. pode causar. A gente tem vários pacientes, né? Que a Sim. gente sempre está discutindo de traumas vicariantes. Pessoas que viram lá caindo o avião, né? O time inteiro do Chapecoense, e Sim, daí sim. não consegue mais andar de avião. Então, assim, trauma não são as grandes tragédias, mas é aquilo que aconteceu comigo ou que eu vi acontecendo com alguém e que quando eu me lembro, eu me perturbo, né? Assim, eu não consigo. Então, não é o que aconteceu, mas sim como eu interpreto o que aconteceu. O que né? aconteceu dentro de mim a partir Sim, daquilo, né? é. E nessa classificação de traumas, para ampliar a compreensão, existe inclusive uma nomenclatura, né? Os traumas de T maiúsculo, que são esses grandes eventos que de fato são potencialmente muito traumáticos, mas ser um grande evento, catástrofe natural, um luto, perda abrupta, pode ser um trauma ou não para pessoa, depende de vários fatores. E os traumas de T minúsculo, que são os acontecimentos aparentemente banais, culturalmente, inclusive, bastante aceitáveis, e tem uma miopia para enxergar que determinadas situações causam impactos importantes. Aí sim, a gente vê uma fonte muito grande do que a repetição de certos acontecimentos, a ausência de acontecimentos que deveriam ter acontecido, uma conexão emocional, um determinado suporte, o que vai impactando essa rede de memória, a construção emocional, o sistema de crenças e todo um caminho da pessoa se perceber quem ela é. E aí, quando a gente fala da infância, é um período muito delicado, porque tudo muito
ela é totalmente dependente dessas referências, né? Sim. Então, enfim, esse critério, né? A gente poder falar e ampliar a compreensão de quem estiver nos ouvindo quanto a isso é bastante importante. Mas é importante lembrar também que nem todo acontecimento estressante, difícil, é um trauma. Pelo contrário, né? A gente vive isso e supera muito e aprende com aquilo. Então, como seres humanos, temos uma capacidade de resiliência muito grande. Mas ela também vai depender de muitos fatores, né? E como a gente consegue, já que você falou, né, essa questão que às vezes é um trauma e às vezes um estresse não é um trauma. Como que a gente vai conseguir identificar, poxa, eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma da minha eu tenho um trauma da minha infância porque é algo que me incomoda, só que eu não sei o que é. Como que a gente consegue identificar que realmente eu tenho esse trauma e eu preciso olhar para aquilo, eu preciso ressignificar? Existe as dificuldades, né, de aceitação, não generalizada como tudo traumas. Existem as formações, como ela falou, a resiliência. A gente não nasce resiliente, a gente vai construindo essa resiliência conforme vamos vivendo, né, experienciando as coisas da vida. E aí existe essas duas partes de nível de dificuldade, aí pega memórias afetivas, as memórias de impacto, então o que foi realmente abrupto, que eu não esperava, as coisas corriqueiras que vão acontecendo no meu dia a dia, e o que eu vou digerindo, né? O que eu vou digerindo e o que não, o que trava. As crises, então pega toda uma parte fisiológica, né? Eu vou sentindo, meu corpo vai adoecendo, eu vou sentindo dores crônicas, eu vou sentindo, eu vou buscando exames, eu não vou encontrando o que é. Então, o corpo, ele vai respondendo muito, né? E ora com traumas que a gente identifica com os gatilhos e ora não. Ora com, como que a Patrícia falou, ora com coisas que estão acontecendo à minha volta, que nós estamos, né, recebendo isso do ambiente e não estamos construindo esses mecanismos de defesa, ou já estamos dentro de um mecanismo de defesa e também não identificamos que é um mecanismo. E eu acho importante também, assim, pegando o gancho, o que as meninas estão falando, que, assim, quando o paciente procura a gente, né, ele vem com uma queixa, né, assim, e quando ele começa a falar sobre os sintomas, né, ou seja, o que essa queixa está promovendo nessa pessoa, a gente vai percebendo, né, assim, tenho 30 anos de clínica, né, então, assim, a gente vai percebendo que é só a pontinha do iceberg, Sim. né, então, é isso, né, assim, é na história clínica, é nessa escuta qualificada, é nesse olhar amoroso para aquela pessoa que está na nossa frente, é que a gente vai ouvindo e vai tentando ali perceber aonde que está pegando, sabe? Porque às vezes ele quer só aliviar um sintoma. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente, né, troca muito paciente, né? É isso daqui. A hora que a gente vai ver, nossa, senta que lá vem história, né? Assim, Sim. e daí a gente tem que ter todo. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também, que a gente tem que ter todo cuidado com quando a gente vai trabalhar com Com esse trauma, mergulho, porque né? tem essa coisa mágica, né, hoje em dia, faz um workshop de final de semana para trabalhar a sua criança interna, vamos fazer um workshop em grupo com 200 pessoas. Então, assim, eu fico meio assustada, assim, porque o que a gente sabe pelo menos, né, a gente que trabalha com a terapia MDR, né, assim, a gente tem um protocolo de 8 fases, onde a primeira fase é a história clínica, e assim, a gente como supervisora, né, assim, a gente orienta os nossos supervisionandos, assim, pega leve, né, assim, pede como se fosse uma manchete do que aconteceu, porque a gente tem que preparar esse cérebro para a gente poder mergulhar nesses traumas, porque o grande medo da pessoa que vem tratar trauma é de ficar presa no trauma, porque
O cérebro não Dói. sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, quando ele começa a falar, ele já começa, opa, ele não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que é um alerta aqui, sabe? Eu acho que é importante as pessoas realmente procurarem profissionais capacitados, certificados, Com né? Para certeza. trauma. Tem vários, né? Uhum. Tem Sim. vários, né? Então, assim, mas evita essas exposições, porque isso pode causar uma retraumatização, né? Sim. Que é uma judiação. Uhum. E às vezes a pessoa. Aí que a pessoa pode ficar presa, né? Sim. Porque eu vejo assim. Às vezes uma parte, tem pessoas, né, que esquece uma parte da sua infância, se foi algo muito traumático, um ambiente tóxico. E aí você vai para um lugar desse, você começa a reviver tudo aquilo que você passou, né? Porque eu já participei, eu já fiz essa experiência. E aí você começa a reviver e o seu corpo, ele começa a te dar sinais. Porque você, não, às vezes, não consegue falar. E aí o seu corpo, ele sempre vai dar ele sinais. sempre vai dar Então, também sinais. respondendo a sua pergunta, como é que sabe quando não lembra? É o que a Patrícia falou, é pelo corpo, é pelo que se apresenta no aqui e agora, Sim. nesse mergulho. Então, às vezes uma experiência dessa imersiva pode ser demais. E para outras pessoas pode caber. Sim. Mas é bom se perceber, né? Buscar ter esse discernimento. E essa coisa que você estava falando, Nath, de não lembrar, né? Assim, a gente que trabalha com trauma, a gente tem que estar muito atento, assim, né? Aos transtornos dissociativos, porque você imagina uma criança, né, que está ali de 5 anos, que é abusada pelo pai, e o pai fala, olha, se você contar para sua mãe, eu mato, né, você e ela. Então, assim, ela não tem recurso, ela não tem história de vida, ela não tem repertório para entender isso. Então, como Sim. que ela vai amanhã tomar café da manhã com o pai, almoçar? É dissociando, Sim. né? Então, ela desloca, congela, e se ficasse congelada para sempre, né? Assim, a parte aparentemente normal e a emocional congelada, tudo bem. Só que não, o trauma é atemporal. Então, tem sim a capacidade de ressignificar sozinho, assim como quando a gente faz uma ferida, ela faz a Sim. casquinha e tudo bem, mas só que às vezes, se eu A infectar, marquinha vou tá ali, precisar, é. vou precisar de um cuidado O seu especializado. bater toda hora. Então, às vezes, essa menina vai ter um início da sua vida sexual, ela vai namorar, o cara põe a mão aqui, opa, que é o que a Paula disse, está no corpo, né? Sim. Então, assim, o trauma deixa a marca no corpo. Então, assim, é muito importante entender que alguns traumas, eles são implícitos, né? Umas memórias implícitas ou inconscientes. Então, assim, por isso que todo cuidado é pouco, porque, né, não vai ser no final de semana que você vai descobrir isso e depois vai embora para Sim. casa com isso. É todo um processo, Tem todo né? um processo, né? E o processo terapêutico, ele inicia com dor. Não, Sim. É bem dolorido. Eu falo é passar pela dor. eu falo, nossa, quem faz terapia, gente, é muito corajoso, né? Porque você vai se sentir desconfortável. Sim, eu sempre falo para os pacientes, eles são muito corajosos ao entrar pela porta da terapia, né? E estar ali exposto. E se o consciente, eu falo sempre também, se o consciente valesse de alguma coisa, a gente só faria o curso de final de semana ou leria em livros e tá tudo certo. Sim. Mas não, Sim. né? A gente precisa entender que a nossa mente mente o tempo todo. E esses traumas estão muito arraigados, né? E o processo terapêutico é isso, é estar para um processo, é estar para uma ressignificação de vida, né? A situação pode ser que é a mesma, mas ela pode enxergar aquilo de um ângulo diferente. Então, pode mudar essa visão, né? Para não doer tanto, né? Essa ressignificação. A marca que ela falou da ferida. Então, pode ficar a cicatriz ali, mas não vai doer o mesmo tanto, né? Como se eu tivesse machucado pela primeira vez. Sim. Então vai amenizando. Com o tempo, né? Vocês falam assim, os traumas, eles ficam tudo no nosso inconsciente? Os nossos traumas, eles ficam no nosso inconsciente. Vamos supor, eu passei por um trauma, mas eu não lembro. Mas ele fica lá guardado no nosso inconsciente? Bom, pelo que eu
meus estudos, né? Minha vivência aí com profissionais, a gente, até os 6, 7 anos de idade, é a maior fase de traumas emocionais que a gente adquire, né? Por a gente estar formando essa crença central, onde a gente está para um ambiente que vem de toda uma formação de base, né? Dos pais ou responsáveis. E existem os traumas, né, mais recentes, abruptos, e que a gente consegue se lembrar. Mas aí as meninas podem colocar também Assim, a visão delas. de acordo, né, com a terapia MDR, criada pela doutora Francine Shapiro, né, no final dos anos 80, tudo que a gente vai vivenciando, né, assim, a gente vai estar criando memórias adaptativas, né, rede de memórias adaptativas ou não adaptativas. Então, se está tudo bem, a gente vai se engajando, né, assim, vai formando essa rede de memórias positivas, vamos dizer assim, né, adaptativas. Mas se alguma coisa disfuncional acontece, e seja ela qual for, né, assim, a gente sabe que quanto mais emoção a gente tiver, né, seja ela alegria ou seja as emoções que são desagradáveis de sentir, elas vão direto para uma memória de longo prazo, né? Então, se a gente vai vivendo situações disfuncionais, a gente então vai formar uma rede de memória não adaptativa. A gente, daí então, a ideia é que a gente vai estar acessando essas memórias, né, assim, e trabalhando com os componentes da memória. Quais são os componentes? A imagem, pode ser um cheiro, pode ser, né, assim, a gente tem essas memórias afetivas, né? As cognições, né, assim, quando eu penso nesse, né, quando eu lembro desse trauma, o que eu penso sobre mim que seja né? negativo. Que a pessoa sente ao lembrar. Isso. As emoções e as sensações, porque isso é o mais importante, né? Assim, quando acontece alguma situação traumática, a gente tende a se sentir responsável pelo que aconteceu. Então, as pessoas que vivenciam, né, que sofrem uma violência sexual, por exemplo, ela começa a buscar sinais de onde foi que por que aquilo aconteceu. Recentemente eu peguei uma paciente que ela falou, foi porque eu estava de mini blusa, de top, então eu já rasguei todos os meus tops, assim, joguei fora. Então, assim, a gente tenta realmente, né, se a gente fica preso nesse platô clínico da responsabilidade. Então, eu sinto culpa, eu sinto vergonha pelo que aconteceu. Ou então eu fico presa na questão da segurança, né? Então, se eu fui assaltada por uma pessoa de boné, todas as vezes que eu ver uma pessoa de boné, meu corpo vai reagir no sistema de luta e fuga, né? Porque a gente fica no estado de hipervigilância, porque o cérebro ele age por generalização. E foi assim que a gente foi sobrevivendo às outras espécies. E a gente também tem a questão das escolhas, né? Assim, a gente fica achando que não tem escolha, que não tem controle, e do pertencimento, que a gente não é vista. Então, tudo isso faz parte dessa teoria do trauma, né, de acordo com o MDR. Então, é importante a gente poder olhar para isso, né, assim, com muito cuidado, e por isso não é um processo de final de semana, não é um processo rápido, mas também não é um processo muito longo, né? Depende de cada cérebro, de como que a pessoa vai estar respondendo às intervenções que a gente faz, né? E conectando as informações com a sua pergunta, Nath, sobre o inconsciente, a gente vê também que, por mais que eu possa não me lembrar, e existe uma função também adaptativa, se esquecer, né? Sim, tá no inconsciente bloqueio, né? como algo geral, mas, de novo, quem vivenciou é a pessoa que está encarnada e está num corpo. Então, este corpo, como diz o livro do Wessel van der Kolk, o corpo guarda suas marcas, está ali. Então, inclusive, às vezes, falando do MDR, que é essa abordagem de dessensibilização e reprocessamento de traumas, a gente consegue trabalhar
uma não memória enquanto imagem, mas o registro daquela emoção, a cognição negativa sobre mim mesma que perdura a partir de tal época. Então, às vezes a pessoa não lembra mesmo. Mas é possível de trabalhar. Como é que é com você, Patrícia? Pegando o gancho das meninas, quando eu faço anamnese, né? A paciente chega com a queixa e nós conversamos sobre ele, sobre a queixa, sobre os seus sentimentos, sensações, emoções e como que a percepção dele, às vezes, não é aquilo que é. Aí, quando nós fazemos todo o mapeamento cerebral e vimos como que funciona o sistema límbico dele, hipotálamo, né? A gente vê uma interpretação daquilo que ele não sente, daquilo que ele não entende por si. Então, é fantástico, né? A gente poder pontuar cada sensação, o que ele está sentindo, como está respondendo o sistema dele autônomo e o sistema central. Se isso já está central ou não, né? Está mais físico. E a Patrícia colocou o sistema de luta e fuga. Nós estamos numa sociedade doente, né? Sim. E é como se houvesse um único sistema, como se não houvesse vários sistemas fisiológicos, vários sistemas em que nós podemos controlar, ressignificar, né? Então, ou é muito luta, ou é muito fuga. Então, a gente nunca... Ou entra de cabeça, ou foge demais, então, né? as pessoas precisam entender, né, que existe um equilíbrio nisso. Sim. Então, um processo terapêutico, de novo, a importância disso, a importância de buscar os profissionais, né, mais estudos e toda a sociedade, né, terapia teria que ser base. Eu e falo ainda que mais fica mais eficiente, né? Mas pegando essa coisa da pós-pandemia, né? Assim, a gente percebeu muito isso, né? Assim, as pessoas elas entraram num sistema de luta e fuga que não foi feito para ficar tanto tempo, né? Sim. Então as pessoas entraram em colapso, né? Assim, em congelamento. Então, né? Assim, ficaram um sofrimento intenso, né? Assim, não só por vendo, né? Seus amigos, seus familiares morrendo, né? Afinal de contas. Sim. Mas também porque esse sistema ficou completamente desregulado, né? Então, assim, o quanto a gente está tratando ainda hoje de pessoas, né? Em consequência, e quantos ainda virão, né? E de um dia para o outro, né? De repente, começa a ver na TV vários isolamento, cemitério, túmulos abertos, enfim, corpos. Não a poder gente... velar, não poder visitar seu parente, né? E fazer um funeral. É um sofrimento, nossa, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Eu gosto muito do Viktor Frankl. Eu falo que ele trabalha muito essa questão do sofrimento, né? E o sofrimento tem escolha. Nós podemos escolher para não abrir esse gatilho de eu estar ansioso, de eu estar nesse sistema de desequilíbrio do sistema autônomo de luta e fuga. Então, eu gosto muito da abordagem da logoterapia, né? Que trabalha dentro do sofrimento em si. Como eu vou lidar com isso. E poder saber que eu tenho essa escolha. Então, quanto é legal. E também eu acho que fortalecedor, né? Para mim, assim, o objetivo principal é realmente no processo psicoterápico ensinar o paciente a se autorregular, né? Assim, a fazer as práticas de autocuidado, porque é importante ele entender que as emoções, elas são todas importantes, né? Não existe emoção negativa e positiva, todas estão ali para, né? Assim, tem uma função, né? Então, se a gente consegue entrar em self, né? Assim, ser o adulto, né? E aprender a se autorregular, a ter essas práticas de autocuidado, né? Assim, a gente vai conseguindo, com curiosidade, né? Assim, observar o processo psicoterápico sem medo de ficar
preso. Eu não acho também que tem que sofrer, sabe? Assim, para tratar. A gente Sim. tem que ter esse cuidado de não querer fazer essas práticas muito, né, assim, rápidas, justamente para que não necessita. A gente tem o Daniel Siegel que fala, né, da janela de tolerância. E a gente Sim. tem que respeitar essa janela de tolerância, porque as pessoas que passaram por determinados traumas, elas estão congeladas, elas não conseguem perceber as suas sensações. Então, na fase 2, a gente prepara o paciente para terapia de MDR e a gente fala assim, olha, eu vou te dar um sinal de pare, se tiver muito difícil, você faz assim que eu paro. Ele não faz, porque ele está congelado. Então, a gente tem que estar em sintonia com o paciente e perceber que talvez ele esteja demais e ele não está conseguindo avisar, porque esse talvez seja o funcionamento dele, né? De estar congelado ou ser muito passivo frente a situações abusivas. Então, tudo isso eu acho que é muito importante a gente ter a oportunidade de esclarecer aqui, sabe, Nath? Sim. De novo, muito obrigada pela oportunidade, porque eu acho que trauma, né, assim, tem cura, né, Sim. assim, e é tão bonito, assim, quando a gente vê a pessoa no seu melhor potencial, né, assim, livre, ele não vai esquecer do que Atualizada. aconteceu. É. Mas a palavra é atualizar. Eu acho que Se ele ficou preso... fica menos dolorida, né? E se o Quando trauma você vai... aconteceu lá quando ele tinha 5 anos, o objetivo agora é mostrar que hoje ele é adulto e que se os pais, né, assim, não conseguiram suprir as necessidades que ele precisava, ele pode suprir agora, né? Ele que vai cuidar dessa criança que mora dentro dele. E esse é um caminho, Patrícia, me fala se por aí também, que com a Patrícia Santana, né, compartilhamos da mesma abordagem, mas é um caminho que não é só, ou absolutamente não é racional. Ah, agora eu posso me cuidar e eu estou pensando a respeito. O pensamento tem uma função importante, mas enfim. Mas a psicoterapia, ela favorece um caminho corporal dessa integração, né? Porque não basta só eu saber a relação das minhas dificuldades do momento presente com as memórias, saber que eu preciso cuidar da minha criança, quando eu de verdade não reconheço recursos internos corporais, olha o corpo de novo, nesse sentido. Então, vai andando junto e aí deve ser muito interessante ver o cérebro de Com cada certeza. paciente, assim, amei essa possibilidade, contribuindo nesse discernimento, né? Então, é algo muito profundo, possível, não tão rápido, mas também não tão É longo. um processo, né? A consciência corporal, né? Sim, A autoconsciência corporal. Esses dias nós falamos muito sobre isso. Então, se existe os traumas não trabalhados, as mágoas que nós vamos guardando, né? Então, a primeira consciência que nós temos do corpo é aqui a parte do tórax, né? Onde vamos sentindo toda aquela angústia, o ombro para frente, aperto. Então, como o corpo responde a isso, Sim. né? E muito mais, que às vezes a gente não se dá conta. E uma coisa importante que vocês falou da questão de se autocuidar, né? Porque lá na nossa infância a gente espera que os nossos pais, né? Nossa mãe, nosso pai nos cuidem. E às vezes não foi assim. E aí a gente cresce sempre esperando dos nossos pais. Ou, né, a gente entra num relacionamento e espera que o namorado faça um papel, né? Às vezes de pai, a gente espera muito, muito do outro. Então a questão, a importância de você cuidar, de você olhar para esses traumas, né? Porque é um processo. Tudo vai depender de você também, de você fazer essa escolha de ir lá. Porque às vezes a gente fica muito na vitimização. Ah, eu quero, mas tá, o que você tá fazendo de diferente, né? Já aconteceu essa questão com vocês, da pessoa, às vezes, ter esse processo de se vitimizar, mas não realmente querer mudar, querer fazer o processo? Porque o processo dói, né? É aquilo Sim. que nós colocamos. Então, acho que muitas pessoas, assim, pelos relatos que a gente tem lá na clínica, não buscam o processo justamente para não olhar para a dor, né? E aí acaba reprimindo tudo isso, cristalizando. E aí, conectando a pergunta inicial do tabu, tá aí um tabu. Sim. De achar que olhar para a dor vai ser pior do que carregá-la
por 30 anos, como tá acontecendo. Esse é um grande tabu. É porque a gente carrega, é como se fosse uma mochila, né? Você tá com uma mochila, coloca um monte de pedra e você vai recarregando. Aí acha, a pessoa pensa, nossa, mas se eu for mexer vai doer mais. Mas será Não que vai. não é mais, fica mais leve o caminho, né? É, porque se a gente pega aí, né, os traumas transgeracionais, a gente vê muito isso, né? Assim, se eu tive um pai alcoolista, né, assim, eu vou entender, né, assim, que quando ele chegava alcoolizado, ele me batia, mas era o jeito dele de mostrar que me amava, né? Ele também gostava da minha mãe, era assim. Então, assim, a gente acaba, né, assim, Sempre podendo colocando mais. fazer essa. Porque é mais fácil, lembra? O cérebro vai para generalização. Então, assim, para me amar tem que ser alcoolista também. Mas lógico que isso é tudo inconsciente, Sim, sabe? E é isso que a irracional. gente vai descobrindo no processo psicoterápico. Mas, assim, Uhum. isso é muito comum. Daí eu caso com uma pessoa que é alcoolista, porque também não acho que eu sou merecedora de me relacionar com uma pessoa que não é e não sei lidar com essa pessoa. Então é melhor saber que, né, se chegar, ficar quietinha, apagar a luz, né, não vai, Sim. né? Porque, vamos supor, a pessoa viu isso durante a vida toda. Aí acha que o novo vai ser muito diferente, que não vai conseguir lidar. Tipo, Outro tabu. como eu vou me lidar com isso? Como que eu vou lidar com o bom, né? É, Sim, não sou merecedora também de coisas boas, né? é. Então tem várias cognições aí que a gente precisa ver o que tá permeando, mas assim, tem tratamento, Tem. gente, pelo amor de Deus, E, né? e eu vejo a psicoterapia muito a favor desse processo de autorresponsabilização. O que eu vou aprendendo a fazer por mim, e aí, o que a Patrícia também falou, desse caminho da pessoa aprender a se ajudar, a se acalmar, a se autorregular, a atravessar as emoções e ir se percebendo e ampliando esse aprendizado de si. E, enfim, autorresponsabilização com ou sem terapia é muito importante, né? Agora, a terapia, ela vem muito a favor disso, né? Eu vejo a terapia como algo importante para ter começo, meio e fim, ciclos da vida. E aí, em outros ciclos, se a pessoa precisa, ótimo, seja com o mesmo profissional ou com um profissional diferente, mas que possa empoderar, a pessoa possa se sentir empoderada de si e seguir com tudo que ela aprendeu num processo que, quando a gente concentra atenção em algo e vai com informações e uma atitude acompanhada de um profissional, a gente vai mais longe e vai ser muito mais efetivo, né? Então, tem aí um crescimento muito grande em um tempo muito menor. Ainda que não seja para ser com pressa, né? A meu ver, assim, não tem pressa em si, mas É porque vários tudo aspectos, depende, né, de É. cada pessoa. Cada pessoa você tem que fazer uma análise, né, do que ela passou para saber aonde vai ser olhado primeiro. Porque às vezes a pessoa pode ter poucos ou vários traumas, né? Uhum. E aí é você olhar realmente, ter paciência, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero passar na terapia um mês só. Ah, sim. Um mês, ela muito sabe. já aconteceu com vocês. A ansiedade. Da pessoa fala assim, nossa, eu quero fechar um mês, vou fazer terapia um mês, vai resolver todos os meus problemas. Mas você sabe, Nath, que eu falo que saúde mental é questão de saúde pública, né? Sim. E se Sim. a gente vê essas questões aí sociais, né? Eles colocam terapias, um tanto de terapias para que a gente faça ali com o paciente. E não é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem um organismo e vai funcionar de uma maneira e não tem alta terapia, né? Não tem alta. Mas é importante saber, como elas colocaram aqui, que tem tratamento. Sim. Então, para a gente não cair nessa mesma posição cultural, como você até falou, né? De fazer as mesmas coisas que os meus pais faziam, que os É que avós... você segue um padrão, né? Você aprende aquilo, você vai seguindo um padrão. Mas tem toda uma questão energética Sim. também, né? A gente tem um campo morfogenético que acaba, às vezes, inconsciente, seguindo os mesmos padrões. E a hora que ela tá em terapia, ela se dá conta que, nossa, eu tô fazendo igual mesmo. É. Sim. Como E isso possibilita isso.
eu quero se questionar, né? Eu quero seguir fazendo igual agora que eu percebi, eu quero mudar para onde, como. Agora É eu um tenho a processo de consciência, né? reconstrução. Tipo assim, A eu vi, consciência eu tenho a liberta. consciência. Daí é você que faz a escolha. Você quer continuar fazendo igual ou você quer mudar, fazer a mudança, né? Que também é um Não é processo. fácil. Eu posso querer mudar. Então tá bom, como que Por eu vou onde? me dirigir Como eu por essa começo? mudança, né? Tem uma técnica comportamental que é chamada de RID. Então, a gente respira, identifica e decide. Então, tem que decidir, tem que escolher, né? No meio de crises também. Então, para um pouquinho por 30 segundos, começa a respirar, começa a parar e dar, né? Mas como eu vou identificar um gatilho? É um processo de atenção, é um processo atencional, é um processo de foco. Então, é até mesmo um treino, né? Para nossa atenção profunda, concentrada. Será que eu parei para identificar mesmo? Né? E decidi buscar ajuda. É o principal. E como vocês conseguem falar que um trauma ele pode impactar? Ele pode impactar na nossa vida em que sentido? Na vida pessoal, profissional, no ambos os dois? O que o trauma pode fazer com a gente? O trauma, ele pode causar uma ruptura muito forte, né? Sim. Em todas as áreas, social, familiar, profissional. Então, por isso, essa identificação, né, muitas vezes, Sim. e o processo, a busca pelo tratamento. E pode depender, né? Então, por exemplo, posso ter um paciente muito bem-sucedido profissionalmente, executivo, funcional, lidera um monte de gente, arrasa. Mas no âmbito familiar, em relação àquele assunto afetivo, parceria com a esposa, quando ele vivencia uma situação que remonta a algo da sua história, a resposta de uma criança de 8 anos. Né? Enfim. Qualquer então, idade, né? Depende, então depende. Ou uma pessoa que, né, Lida com uma coisa, lida mas muito não bem, lida, mas numa área afetiva, mas na profissional, não. Depende, né, Paty? Sim, e eu acho que é importante, assim, eu trabalhei 8 anos na Cracolândia, né, assim, atendendo as pessoas com dependência de álcool, droga, crack e outras drogas, e era muito interessante, né, assim, porque a gente estava falando dos traumas inconscientes, mas também o que, que eu faço com esses traumas que eu acordo e durmo pensando neles, Sim. né? Então, as dependências justamente vêm para anestesiar um pouco, né? Para fazer eu esquecer desses traumas para eu poder viver, né? Assim, então, tanto os transtornos alimentares, né? Assim, eu como porque quando eu como eu me sinto bem, né? Assim, né? Então, assim, o sexo, né? Então, todas as dependências a gente percebe que tem, sim, né? Uma questão ali que tá difícil de lidar, né? Então, poder olhar para o trauma, né? Que está presente em diversas, né? Assim, situações, né? Não é assim esse tabu, sabe? Assim, ai, não, mas eu não passei por trauma. Tá, mas você tem aí uma questão dependência. importante, né? Assim, que é, sei lá, com outra coisa, com compra por jogo, dependência de jogo, né? Então vamos olhar para isso, né? Assim, onde que foi o evento chave, né? Assim, onde que você aprendeu, né? Assim, a se aliviar, né? Dessa forma. Dessa E aliviar de forma. quê? Aliviar E de aliviar quê? de quê? Então, todo trauma, toda pessoa que tem uma dependência, ele tem algum trauma ali pra gente olhar. A gente não gosta de falar toda, né? Sim. Toda é muita gente. Toda é Bom, muita vendo gente. pelo processo fisiológico, a gente entende que as catecolaminas aumentam. E aí, na hora da adrenalina, a adrenalina sobem literalmente. E aí, olha, vou comer, mas comer o quê? Né? É realmente uma fome fisiológica? Ou não? É porque o meu corpo, ele tá de novo voltando no corpo, sentindo a necessidade daquela adrenalina, daquela dopamina, né?
Então, às vezes, por exemplo, a gente come e nem sente o gosto da comida. Então, é um efeito muito dopaminérgico. E Mas tem um tem alívio muito aqui, né? a Na raiva, área né? O oral. mastigar. Uhum. Legal. Meninas, fala um pouquinho da terapia MDR. O que é essa terapia MDR? Qual o significado? Vamos lá. EMDR vem da sigla em inglês Eye Movement Desensitization Reprocessing. Então, ela é uma psicoterapia baseada em evidências científicas, indicada para o tratamento dos traumas e suas psicopatologias. Transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, dentre muitos outros, fobias, enfim. E é uma abordagem indicada pela Organização Mundial de Saúde para o tratamento desses temas. Surgiu no final dos anos 80, com a doutora Francine Shapiro, que foi quem começou os estudos, e depois outros profissionais contribuíram para a abordagem em como ela se tornou, né, hoje em dia. E quer continuar, Paty? Falando? Não. E aí, do que se trata, né? Se trata, a doutora Francine Shapiro, ela descobriu a partir de uma autoobservação inicial, enfim, contexto, ela estava se tratando de um câncer, já era pesquisadora, estava muito debruçada nas pesquisas buscando a relação entre corpo, mente e saúde, e estava um dia num parque, permeada por essa situação do tratamento dela, as vulnerabilidades, e notou que, enquanto ela pensava nesse assunto, os olhos dela se movimentavam automaticamente, involuntariamente. E ela notou isso, né, como uma boa pesquisadora ficou observando, e percebeu também que daquele assunto que ela estava pensando, o nível de perturbação baixou. Ela continuava com câncer, ela continuava com risco de vida, mas algo ali no corpo dela, ela notou uma diferença. E aí ela, opa, que aconteceu aqui agora? E aí pensou em outra coisa perturbadora, notou uma variação. Ok. Aí ela, bom, o que tem aí? Foi essa experiência inicial foi catalisadora para todas as pesquisas que surgiram a partir disso. Na época já tinha e foi se aprimorando os estudos da neurociência em relação à função do sono, da fase do sono REM, que do inglês significa Rapid Eye Movement, uma parte do nosso sono, que é fundamental para a consolidação da memória, descanso profundo da mente, do corpo, também secreção de alguns hormônios, enfim, tem uma função muito grande. Então, esse é um parênteses importante porque a movimentação dos olhos acontece naturalmente no nosso corpo. E aí as pesquisas seguiram a partir de descobrir como que isso poderia beneficiar pessoas que passaram por traumas. Então, as pesquisas iniciais nos Estados Unidos foram com veteranos de guerra, com sintomas e quadros clássicos de transtorno de estresse pós-traumático, para facilitar mesmo a comparação das pesquisas e evidências científicas, e foi-se tendo grandes resultados. Ou seja, sintomas crônicos rescindindo, parando. Então, pensamento intrusivo, ansiedade crônica, o veterano que já estava há anos sem conseguir sair de casa, foi tendo uma retomada da vida que durou. Então, foram estudos não só daquela fase de tratamento, 12 sessões, enfim, foram vários estudos, mas também estudos que acompanharam 6 meses, 1 ano, 2, 3 depois. E então, a abordagem nasce daí e as estimulações bilaterais, o que se descobriu é que elas contribuem para que o sistema adaptativo de informação da pessoa, o processamento adaptativo de informação ocorra. E aquela experiência traumática que foi armazenada de forma mal adaptada, o que a gente está chamando de mal adaptada? Mesmo passado anos do evento, eu ainda sinto frio na barriga, sinto medo, tenho uma cognição negativa sobre mim mesma em relação àquilo, que permeia minhas outras experiências. A estimulação bilateral, por favor, gente, dentro de um contexto clínico, aplicada por protocolos específicos, não profissionais capacitados, que no caso da terapia MDR só pode fazer a formação quem é psicólogo ou psiquiatra. Isso é muito importante, porque não se trata de aplicar estimulação bilateral. Se fosse isso,
Sim. o planeta estaria iluminado e feliz. Que ótimo que se fosse. Sim. É muito mais complexo, né? Fecha parênteses. Quando chega dessas 8 fases da terapia MDR, quando chega na fase de reprocessar os traumas, organizadamente decidido a partir da parceria terapeuta e paciente, usa-se a estimulação bilateral, que depois, com os estudos, se expandiu para não só a visual, mas tátil ou sonora. Mas aí as pessoas já conheciam como a sigla MDR e ficou como nome. Todo esse contexto propicia que haja o reprocessamento e dessensibilização dessa experiência. Então, o que eu quero dizer? Exemplo, paciente executivo, dificuldade de falar em público, lá, top, chefe, travava nas reuniões. Travava, não conseguia falar, estava emperrado. Tratou. Essa experiência em si foi perdendo a carga de sofrimento que tinha e atrelada a várias outras lá da infância, que aparentemente não tinha nada a ver, mas durante toda a história clínica e investigação, reconheceu-se que poderia ter a ver, porque também tem isso, a gente encontra boas surpresas no sistema da pessoa, porque quando a gente vai entrar para o reprocessamento de traumas e com a estimulação bilateral, de uma forma específica, com o protocolo, é um momento em que a terapia acontece e o processo de autorregulação da pessoa acontece espontaneamente. Sim. E autoobservação, através da autoobservação, não é pela fala. Então, os insights, conexões do que uma coisa tem a ver com a outra acontece muito espontaneamente. Então, é uma abordagem que favorece essa expressão da autorregulação e da conexão da pessoa espontânea do seu sistema de mudança. Sim. Então, tem a ver com tudo isso. Eu acho que pegando assim o gancho da Paula, a doutora Francine também trabalhou bastante com as vítimas, né, de violência sexual. Uhum. E a gente sabe que as pessoas têm muita vergonha de falar, sabe, sobre os detalhes do que aconteceu. Então, no MDR, a gente tem a oportunidade de trabalhar com um protocolo cego. Então, assim, para mim, não é importante saber os detalhes do que aconteceu, né? O que é importante é como que essa memória está armazenada e quando ela é evocada, quais são os pilares dessa memória, né? Sim. Quando ela olha, qual que é a imagem que representa o pior momento, qual é a cognição, né? Que vem, que sempre aquela crença negativa e absurda, né? Como aquela que eu falei, né? Eu sou culpada porque eu estava com um top, né? É um absurdo a gente pensar isso. Mas as vítimas, elas realmente se responsabilizam pela culpa e pela vergonha que deveria ser do perpetrador, né? Sim. Então, poder pegar lá a emoção. E acho que tem uma coisa muito legal, assim, do MDR, é que ele tem os indicadores. Sim. Antes e depois da intervenção, né? Então, a gente tem a medida de variedade cognitiva e os SUDs, né? A medida subjetiva de perturbação. Então, é por isso que ela é uma psicoterapia que é baseada em evidências científicas com o selo de classe A, porque ela é facilmente, né, assim, estudada, porque tem um índice de antes e depois da intervenção, né? Não se esquece da memória trabalhada, não, né? A memória está ali, mas a carga emocional e o sofrimento atrelado, isso se transforma por dentro, né? A gente está hoje na campanha do corpo, as 3, nas vísceras mesmo, a resposta espontânea do corpo frente àquilo. E aí esse caminho de trabalho para propiciar isso. Que é o próprio corpo da pessoa que faz. Sim. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Linda. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, e a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções.
temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Meninas, antes de encerrar, né, quero que cada uma deixe aí a sua mensagem pro pessoal de casa e também deixe, né, as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, se vocês fazem atendimento online, presencial. Bom, lá no meu Instagram, tá Patrícia Neuroin, tem a link lá da nossa página e para saber um pouquinho mais do nosso trabalho, entrem lá. E a mensagem que eu gosto muito é: se tem vida, tem jeito e se existe, né, profissionais estudando para isso, busquem esses profissionais e vamos trabalhar, né, todo o nosso trauma, vamos ter consciência corporal do que está acontecendo, né, e é isso. Bom, agradeço esse momento, essa oportunidade. Para me encontrar, tem meu site, Paula Sampaio Schmidt. O Schmidt é SCHMI2Ts. A mesma coisa para o Instagram. E em relação aos atendimentos, atendo online, atendo presencial, São Paulo, na Vila Madalena, de crianças a idosos. E a mensagem vai muito na linha da Paty, que é, puxa, busque profissionais, reconheceu algo, se sentiu tocado, vai ver, porque é muito melhor viver mais pleno e trilhando esse caminho interno. Sim. Pode dar trabalho, dá, mas os resultados são impagáveis. Sim. E intransferíveis. Sim. Patrícia? Eu acho importante falar que a gente tem um projeto Voa Borboleta, né, para todos, que é da Rede Solidária da Associação Brasileira de MDR, né? Então, a gente tem lá o site da associação. Quem quiser buscar os profissionais capacitados, né, assim, pelas empresas que são certificadas pela Endria, né? E meu Instagram é Patrícia Santana Neuropsi. Eu atendo também online e aqui no Espaço Pacaembu, aqui em São Paulo.
Eu queria dizer também uma última coisa, assim, agora a gente está com as crianças, né, adolescentinhos, com a vacinação da dengue, né, e a gente tem recebido, eu estava até comentando com a Paula aqui no espaço, que tem muitas crianças que estão aí com vacinas atrasadas, né, assim, tanto da dengue quanto HPV, por conta de fobia, né, de agulha. E a gente sabe que, né, também o MDR trabalha bem com isso, né? Sim. Que tem o fundo também, tem alguma experiência traumática que a criança passou ali. Então, Não é longo. não é longo, né? Sim. A criança tem uma rede menor aí de memórias. Então, a gente consegue fazer um belo trabalho, assim, e aliviar o sofrimento aí dos pequenos que estão aí tentando ir para tomar vacina e não está conseguindo. Sim. Meninas, quero agradecer vocês por estarem aqui no Natcast, né? Por falar sobre esse tema que é muito importante, que tem que ser mais falado. E se você chegou até o final desse podcast, já curta. Se você ainda não curtiu, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero você no próximo Natcast.